Karl Marx, Grundrisse, Manuscritos Econômicos de 1857 a 1858, Esboços da Crítica da Economia Política, Editorial Boa Tempo, Editora UFRJ, edição 2011. Terceiro capítulo do Capital, continuação, segunda seção, o processo de circulação do capital, tópico, capital fixo e capital circulante, segunda parte, páginas 527 a 537. Outra questão que se coloca, se a rotação de 100 thalers 4 vezes no ano proporciona cada vez mais, digamos, 5%. O processo de produção no começo da segunda rotação poderia ser iniciada com 105 thalers, e o produto seria 110 thalers 1/4. No início da terceira rotação, 110 e 1/4, cujo produto seria 115,6180 avos. No início da quarta rotação, 115,6180 avos. E no fim desta, 121,881,600 avos. O número mesmo é aqui irrelevante. A questão é que, no caso de um capital de 400 que gira apenas uma vez por ano, a taxa de 5%, o lucro só pode ser de 20%. Em comparação, se um capital 4 vezes menor gira 4 vezes a mesma taxa, o lucro, é maior em 1 mais 881 sobre 1.600 avos. Desse modo, parece que pelo simples momento da rotação, a repetição, ou seja, por um momento determinado pelo tempo de circulação, ou melhor, pela circulação, o valor não só pode ser realizado, mas pode aumentar absolutamente, a ser também investigado. O tempo de circulação só expressa a velocidade da circulação. A velocidade da circulação só expressa o obstáculo da circulação. Circulação em tempo de circulação, ou sem tempo de circulação. A passagem do capital de uma fase para outra, a mesma velocidade com a qual gira o conceito, seria o máximo, a coincidência da renovação do processo de produção com a sua conclusão. O ato da troca e as operações econômicas por meio das quais se realiza a circulação resolvem-se em uma sucessão de trocas, até o ponto em que o capital se relaciona não como mercadoria, como o dinheiro, ou com o dinheiro como mercadoria, mas como valor, com o seu valor de uso específico, o trabalho. Tal ato da troca de valor, em uma outra forma, por valor em valor dinheiro, por mercadoria ou mercadoria por dinheiro, e esses são os momentos da circulação simples, põe o valor de uma mercadoria na outra, e desse modo o realiza como valor de troca, ou também põe as mercadorias como equivalentes. Assim, o ato da troca põe valor na medida em que os valores são pressupostos. Ele realiza a determinação dos sujeitos da troca como valores, mas um ato que põe uma mercadoria como valor, ou que dá no mesmo, que põe outra mercadoria como sua equivalente, ou o que novamente dá no mesmo, que põe a igualdade em valor das duas mercadorias, evidentemente nada adita ao próprio valor. Da mesma maneira que o signo mais ou menos não aumenta ou diminui a cifra que lhe segue. Se ponho 4 como mais ou como menos, por essa operação, o 4 permanece igual a si mesmo, independentemente do signo. Não se torna nem 3 nem 5. Da mesma maneira, se eu troco uma libra de algodão de um valor de 6 pences por 6 pences, a libra de algodão é posta como valor. E da mesma forma pode ser dito que os 6 pences são postos como valor na libra de algodão. O tempo de trabalho contido nos 6 pences, considerados aqui como valor, é expresso agora em uma outra materialidade, no mesmo tempo de trabalho. No entanto, como pelo ato da troca tanto a libra de algodão quanto os 6 pences de cobre são postos, cada qual igual ao seu valor, é impossível que por meio dessa troca aumente quantitativamente, seja o valor do algodão, seja o valor dos 6 pences, seja a soma de seus valores. A troca como por de equivalentes altera somente a forma, realiza os valores existentes potencialmente, realiza os preços, se quiser. Um por de equivalentes, por exemplo, de A e B, como equivalentes, não pode elevar o valor de A, pois é um ato pelo qual A é posto igual ao seu próprio valor, ou seja, não é posto como diferente dele. Só é diferente no que concerne a forma, na medida em que antes ele não estava posto como valor, e ao mesmo tempo o ato pelo qual o valor de A é posto igual ao valor de B e o valor de B igual ao valor de A. A soma dos valores permutados na troca é igual ao valor de A mais valor de B, cada qual permanece igual ao seu próprio valor, ou seja, a sua soma permanece igual à soma de seus valores.
Por conseguinte, a troca como por de equivalentes não pode, por sua natureza, elevar a soma dos valores, ou o valor das mercadorias trocadas. Se é diferente na troca com o trabalho, isto decorre de que o próprio valor de uso do trabalho põe valor, mas não está diretamente relacionado com o seu valor de troca. Mas, se uma operação da troca não pode aumentar o valor das coisas trocadas, tampouco pode fazê-lo como soma de trocas. É absolutamente necessário deixar isso claro, porque a repartição do mais-valor entre os capitais, o cálculo do mais-valor total entre os capitais individuais, essa operação econômica secundária, aparece como um fenômeno que nas economias vulgares são confundidos com os fenômenos primitivos. Se repito, um ato que não cria nenhum valor, uma ou infinitas vezes, ele não pode mudar a sua natureza por meio da repetição. A repetição de um ato não criado de valor ou não criador de valor jamais poderá devir um ato de criação de valor. Por exemplo, 1/4 exprime uma determinada proporção. Se converto esse 1/4 em um decimal, ou seja, se o ponho em 0,25, a sua forma é alterada. Essa alteração formal deixa o valor inalterado. Da mesma maneira, se eu converto uma mercadoria na forma de dinheiro ou dinheiro na forma de mercadoria, o valor permanece o mesmo, mas a forma é modificada. Portanto, é claro que a circulação, porque ela se resolve em uma série de operações de troca de equivalentes, não pode aumentar o valor da mercadoria em circulação. Em consequência, se é requerido tempo de trabalho para executar essa operação, se o valor tem de ser consumido, pois todo consumo de valor se resolve no consumo do tempo de trabalho ou do tempo de trabalho objetivado, produtos, ou seja, se a circulação acarreta custos e o tempo de circulação custa tempo de trabalho, isto representa uma dedução, uma supressão relativa dos valores em circulação, uma desvalorização destes no momento dos custos de circulação. Suponha-se 2 trabalhadores que trocam, um pescador e um caçador. O tempo que ambos perdem na troca não criaria nem peixe nem caça, mas seria uma dedução do tempo em que ambos criam valores. Em que um pode pescar, o outro pode caçar. Em que um pode objetivar o seu tempo de trabalho em um valor de uso. Caso o pescador quisesse se compensar dessa perda, as expensas do caçador exigindo mais caça ou dando menos peixe, o caçador teria o direito de fazer o mesmo. A perda seria comum, esses custos de circulação, custos de troca, só poderia aparecer como dedução da produção total e da criação de valor de ambos. Se eles se encarregassem ou encarregassem um terceiro, C, de tais trocas, e dessa maneira não perdessem diretamente nenhum tempo de trabalho, cada um deles teria de ceder uma parte alíquota do seu produto a C. O que poderia ganhar com isso seria só mais ou menos perda. Todavia, caso trabalhasse como proprietários coletivos, não haveria nenhuma troca, mas consumo coletivo. Em consequência, os custos da troca desapareceriam. Não desapareceria a divisão do trabalho, mas a divisão do trabalho fundada na troca. Por isso, é falso considerar, como Stuart Mill, os custos de circulação como preços necessários da divisão do trabalho, nota 263, ver página 516, já lida. Não são custos que emergem natural e espontaneamente da divisão do trabalho, baseada na comunalidade, da propriedade, mas da divisão do trabalho baseada na propriedade privada. Os custos de circulação enquanto tais, os custos que, pela operação da troca e por uma série de operações de troca, geram consumo de tempo de trabalho ou de tempo de trabalho objetivado, valores são, portanto, dedução, seja do tempo empregado na produção, seja dos valores postos pela produção. Eles jamais podem aumentar o valor, eles fazem parte das falsas despesas de produção. E estas falsas despesas de produção fazem parte dos custos imanentes da produção baseada no capital. O negócio comercial, e ainda mais o negócio do dinheiro propriamente dito, na medida em que nada mais fazem do que as operações de circulação enquanto tal, por exemplo, a determinação dos preços, a mensuração dos valores de seu cálculo, na medida, enfim, em que executam essa operação de troca como uma função autonomizada pela divisão do trabalho, representam essa função do processo global do capital, representam simplesmente as falsas despesas de produção do capital. Na proporção que deduzem ou que reduzem essas falsas despesas, eles acrescentam à produção não porque criam valor, mas porque reduzem a negação dos valores criados. Se eles operassem puramente em tal função, representariam tão somente um nível mínimo da falsa despesa de produção, caso possibilitem aos produtores criar mais valores do que poderiam sem essa divisão do trabalho. E tanto mais
de modo que sobre o excedente ou um excedente, após o pagamento dessa função, terão de fato aumentado a produção. Nesse caso, os valores são aumentados, não porque as operações de circulação criaram valores, mas porque elas absorvem menos valor do que teriam feito no outro caso. Mas tais operações são condição necessária para a produção do capital. O tempo em que um capitalista perde na troca não é, enquanto tal, uma dedução do tempo de trabalho. Ele só é capitalista, representante do capital, capital personificado, na medida em que se relaciona com o trabalho como trabalho alheio, na medida em que põe e se apropria de tempo de trabalho alheio. Em consequência, os custos de circulação não existem pelo fato de que um toma o tempo dos capitalistas. O seu tempo é posto como tempo supérfluo, não tempo de trabalho, tempo não criador de valor, embora seja o capital que realiza o valor criado. Esse fato, a saber que o trabalhador tem que trabalhar um tempo excedente, é idêntico ao fato de que o capitalista não precisa trabalhar, e que desse modo um tempo é posto como não tempo de trabalho, que ele também não trabalha o tempo necessário. O trabalhador tem de trabalhar um tempo excedente para ter permissão para objetivar, valorizar, tornar objeto o tempo de trabalho necessário à sua produção. Por outro lado, por isso também o tempo de trabalho necessário do capitalista é tempo livre, tempo não exigido para sua subsistência imediata. Como todo tempo livre é tempo para o livre desenvolvimento, o capitalista usurpa o tempo livre criado pelo trabalhador para a sociedade, para a civilização, e nesse sentido o Wade outra vez tem razão, uma vez que ele põe capital igual a civilização. Nota 264, ver página 485, já lida. O tempo de circulação, na medida em que ocupa o tempo do capitalista enquanto tal, interessa-nos do ponto de vista econômico tanto quanto o tempo que ele passa com sua amante. Se tempo é dinheiro, do ponto de vista do capital, só é dinheiro o tempo de trabalho alheio, que é, de fato, na mais verdadeira acepção da palavra, o dinheiro do capital. Com respeito ao capital enquanto tal, o tempo de circulação só pode coincidir com o tempo de trabalho no caso em que interrompe o tempo durante o qual o capital pode se apropriar do trabalho alheio ou do tempo de trabalho alheio. E é claro que essa relativa desvalorização do capital não pode acrescentar a sua valorização, mas só pode diminuí-la. Ou no caso em que a circulação custa ao capital tempo de trabalho alheio objetivado, valor. Por exemplo, porque ele tem de pegar ou pagar a outro que assuma essa função. Em ambos os casos, o tempo de circulação só é levado em consideração porque ele é a supressão, a negação do tempo de trabalho alheio, seja porque interrompe o capital em seu processo de apropriação de tal tempo de trabalho, seja porque compele a consumir uma parte do valor criado, a consumir para completar as operações de circulação, para se pôr como capital. Consumo que deve ser bem diferenciado do consumo privado do capitalista. O tempo de circulação só é levado em consideração em sua relação como obstáculo, negação, com o tempo de produção do capital. Mas esse tempo de produção é o tempo durante o qual o capital se apropria de trabalho alheio, o tempo de trabalho alheio posto por ele. É a maior confusão quando o tempo que o capitalista gasta na circulação é considerado como tempo ponente de valor, ou mesmo tempo ponente de valor excedente. O capital, enquanto tal, não tem qualquer tempo de trabalho, exceto seu tempo de produção. O capitalista não nos interessa aqui absolutamente, exceto como capital. Ele também só funciona enquanto tal no processo total que temos de considerar. Poder-se-ia ainda imaginar que o capitalista poderia se compensar pelo tempo durante o qual ele não ganha dinheiro como trabalhador assalariado de outros capitalistas, ou que ele perderia esse tempo, que tal tempo faria parte dos seus custos de produção. O tempo que ele perde ou utiliza como capitalista é afinal tempo perdido, sob esse ponto de vista, tempo posto a fundo perdido. Temos que considerar mais tarde o assim chamado tempo de trabalho do capitalista, que, diferentemente do tempo de trabalho dos trabalhadores, supostamente constitui o fundamento de seu lucro como salário sui generis. Nada é mais frequente que incluir o transporte, etc., na medida em que estão relacionadas com o comércio nos custos da circulação genuínos. O comércio, na medida em que leva o produto ao mercado, confere-lhe uma nova forma. Na verdade, ele só altera a existência espacial, mas aqui não nos interessa o modo da transformação formal. O comércio confere ao produto um novo valor de uso, e isso vale até para o varejista, que pesa, mede, embala e com isso confere ao produto uma forma para o consumo. E esse novo valor de uso custa tempo de trabalho, ou seja, é ao mesmo tempo valor de troca. Levar ao mercado faz parte do próprio processo de produção. O produto só é mercadoria em circulação quando se encontra no mercado.
Em qualquer espécie de indústria, os empresários devêm vendedores de produtos, ao passo que todo o resto da nação é frequentemente, mesmo nações estrangeiras, compradores desses produtos. O movimento constante e ininterruptamente repetido que o capital circulante realiza para partir do empresário e retornar a ele sob a primeira forma é comparável a um círculo que ele descreve, daí o nome circulante. Para o capital, a circulação para o capital e circulação para o seu movimento. Storck, Paris, 1823, tomo 1, página 405, caderno S, 34, nota 265. Henrik Storck, Paris, Aylar, 1823, tomo 1, página 404 a 405. A indicação de página refere-se ao caderno de extratos de Bruxelas de 1845. As citações seguintes de Storck encontram-se nas páginas 34 e 35 desse caderno. Em sentido lato, a circulação compreende o movimento de toda a mercadoria que se troca. Página 405 a 401. A circulação se faz pelas trocas. A partir do momento que intervém o numerário, ela não mais se troca, elas se vendem. Página 405 a 406, tomo 1. Para que uma mercadoria esteja em circulação, basta oferecê-la. Riqueza em circulação, mercadoria. Página 407, tomo 1. O comércio é somente uma parte da circulação. O primeiro compreende somente as compras e vendas dos comerciantes. A última, todos os empresários e mesmo todos os habitantes. Página 408, tomo 1. A circulação é real e o seu valor aumenta o produto anual, somente na medida em que custos da circulação são indispensáveis para fazer as mercadorias chegarem aos consumidores. A partir do momento em que ela ultrapassa essa medida, da circulação é falsa e não contribui em nada para o enriquecimento da nação. Página 409. Não vimos, nos últimos anos, exemplos de uma circulação falsa em São Petersburgo, na Rússia. A débil situação do comércio exterior havia engajado os negociantes em outra maneira de valorizar o seu capital inativo. Não podendo mais empregar tais capitais para trazer as mercadorias estrangeiras e expor as domésticas, eles decidiram tirar vantagem disso comprando e vendendo as mercadorias disponíveis. Enormes quantidades de açúcar, café, cânhamo, ferro, etc., passaram rapidamente de uma mão à outra e, com frequência, uma mercadoria trocava 20 vezes de proprietário, sem chegar à loja. Uma circulação desse tipo proporciona aos negociantes todas as chances de um jogo de azar, mas enquanto enriquece alguns, arruína outros, e a riqueza nacional nada ganha com isso. O mesmo se passa na circulação do dinheiro. Chama-se agiotagem, uma circulação falsa desse tipo que se funda exclusivamente sobre uma simples variação dos preços. Página 411. A circulação não propicia qualquer vantagem à sociedade, exceto quando é indispensável para levar a mercadoria ao consumidor. Todo esse desvio, atraso, troca intermediária que não seja absolutamente necessário para tanto ou que não contribui para diminuir os custos da circulação é prejudicial para a riqueza nacional ao elevar inutilmente o preço das mercadorias. Página 411. A circulação é tanto mais produtiva quanto mais rápida ela é, quanto menos tempo ela exige do empresário para entregar o produto acabado que expõe à venda e para trazer de volta a ele o capital sob a sua primeira forma. Página 411. O empresário só pode reiniciar a produção após ter vendido o produto acabado e empregado o preço na aquisição de novos materiais e novos salários. Logo, quanto mais prontamente a circulação efetua ambas as operações, tanto mais rápido ele estará em condições de recomeçar a sua produção e tanto mais lucro o seu capital proporciona em um dado período de tempo. 411 a 412. A nação cujo capital circula com rapidez suficiente para voltar as várias vezes por ano para aquele que primeiro o pôs em movimento está na mesma situação do trabalhador em clima favorável, que pode exigir de uma mesma terra 3 ou 4 colheitas sucessivas no mesmo ano. Página 412 a 413. Uma circulação lenta encarece os objetos de consumo, indiretamente pela redução da massa de mercadorias que poderiam existir, diretamente porque um produto, enquanto está em circulação, aumenta progressivamente seu valor, pelas rendas do capital empregado em sua produção. Quanto mais lenta a circulação, tanto mais se acumulam essas rendas, o que eleva inutilmente os preços das mercadorias. Meios para o encurtamento e a aceleração da circulação. Primeiro, a separação de uma classe de trabalhadores que se dedicam unicamente ao comércio. Segundo, a facilidade dos transportes. Terceiro, o numerário. Quarto, o crédito. Página 413, nota 266. Ibidem, página 404 a 413.
A circulação simples consiste de uma grande quantidade de trocas simultâneas ou sucessivas. Considerada como circulação, a unidade dessas trocas só existia realmente do ponto de vista do observador. A troca pode ser fortuita e possui mais ou menos esse caráter ali onde se circunscreve a troca de excedente, onde não se apoderou da totalidade do processo de produção. Na circulação do capital, temos uma série de operações de troca, de atos de troca, cada um dos quais representa para o outro um momento quantitativo, um momento na produção e crescimento do capital. Um sistema de trocas, mudança de matéria na medida em que seja considerado o valor de uso, mudança de forma na medida em que seja considerado o valor enquanto tal. O produto se relaciona à mercadoria como valor de uso ao valor de troca, da mesma maneira. A mercadoria é o dinheiro. Aqui uma série atinge seu auge. O dinheiro se relaciona à mercadoria na qual é convertido como valor de troca, ao valor de uso. Da mesma maneira, e mais ainda, o dinheiro ao trabalho. Na medida em que o próprio capital, em cada momento do processo, é a possibilidade de passagem à sua outra, próxima fase, e desse modo é a possibilidade do processo como um todo que expressa o ato vital do capital, cada um dos momentos aparece potencialmente como capital. Por conseguinte, capital mercadorias, capital dinheiro. Do lado do valor que se põe como capital no processo de produção. A mercadoria pode representar o capital desde que possa se converter em dinheiro, ou seja, possa comprar trabalho assalariado, trabalho excedente. Isto do ponto de vista do lado formal, deduzido da circulação do capital do ponto de vista do lado material, a mercadoria permanece capital desde que consista de matéria-prima propriamente dita ou semi-elaborada, instrumento meio de subsistência para o trabalhador. Cada uma dessas formas é capital em potência. O dinheiro é de um lado capital realizado, capital como valor realizado, sob esse aspecto considerado como ponto final da circulação, onde também tem de ser considerado como ponto de partida. Ele é o capital. Nota 267, por excelência, está escrito em grego e traduzido na nota 267. Nesse caso, é outra vez capital em relação ao processo de produção em particular, na medida em que troca trabalho vivo. De outro lado, em sua troca por mercadoria, recompra de matéria-prima, etc., pelo capitalista, o dinheiro não aparece como capital, mas como meio de circulação. Só mediação evanescente pela qual o capitalista troca o produto pelos elementos originais do produto ou do próprio produto. A circulação não é uma operação puramente exterior para o capital. O capital, da mesma maneira que só devém capital pelo processo de produção, posto que por meio deste último o valor se perpetua e se multiplica, só é reconvertido na forma pura de valor em que estão apagados tanto os vestígios do devir quanto sua existência específica no valor de uso, pelo primeiro ato da circulação, enquanto a repetição desse ato, do processo vital do capital, só é possível pelo segundo ato da circulação, que consiste da troca de dinheiro pelas condições de produção e constitui a introdução ao ato de produção. A circulação faz parte, portanto, do conceito de capital, assim como o dinheiro ou trabalho acumulado originalmente apareceu como pressuposto antes da troca com o trabalho livre. No entanto, a aparente autonomia no momento objetivado do capital frente ao trabalho foi abolida, e o trabalho objetivado, o trabalho que se autonomiza no valor, apareceu sob todos os aspectos como produto do trabalho alheio, como produto estranhado ou estranho do próprio trabalho. Da mesma forma, só agora o capital aparece primeiro como pressuposto à sua circulação, como o dinheiro. O capital era pressuposto ao seu dever capital. Todavia, o capital, como resultado do valor que absorveu em si e assimilou o trabalho vivo, aparece não como ponto de partida da circulação em geral, mas da circulação do capital, como se o capital também existisse de forma autônoma e indiferente. Sem esse processo, mas o movimento das metamorfoses pelo qual o capital tem de passar aparece agora como condição do próprio processo de produção e também como seu resultado. Por essa razão, o capital aparece em sua realidade como uma série de rotações em um dado período. Ele não é mais só a rotação, uma circulação, mas o por de rotações, o por de todo o processo. Em consequência, seu próprio por-valor aparece condicionado, e o valor só é capital como valor que se pereniza e se multiplica. Primeiro, qualitativamente, na medida em que, sem passar pelas fases da circulação, ele não pode renovar a fase da produção. Segundo, quantitativamente, na medida em que a massa de valores que ele põe depende do número de suas rotações em um período dado. 3. Na medida em que, desse modo, sob ambos os aspectos, o tempo de circulação aparece como princípio limitativo, como obstáculo do tempo de produção e vice-versa.
Por isso, o capital é essencialmente capital circulante. Se na oficina do processo de produção o capital aparece como proprietário e patrão, do ponto de vista da circulação ele aparece dependente e determinado pela conexão social, conexão que, do ponto de vista em que nos situamos agora, o faz ingressar e figurar na circulação simples alternadamente como mercadoria em troca de dinheiro e dinheiro em troca de mercadoria. Essa circulação é uma névoa sob a qual se oculta todo o mundo das interconexões do capital que fixam na circulação do capital a propriedade originada da circulação, do intercâmbio social, roubando-lhe a interdependência da propriedade autossuficiente, bem como seu caráter social, duas perspectivas sobre esse mundo ainda distante já se abriram em 2 pontos. Primeiro, onde a circulação do capital expele de seu círculo o valor que pôs e faz circular sob a forma de produto, e segundo, o ponto em que o capital traz da circulação outro produto para o seu ciclo, transforma esse produto em produto, transforma esse próprio produto em um dos seus momentos de existência. No segundo ponto, o capital pressupõe a produção, não sua própria produção imediata no primeiro ponto. Ele pode pressupor a produção e o seu próprio produto, se o seu próprio produto for matéria-prima, para outra produção. Ou pode pressupor o consumo, se o seu produto recebeu a última forma para consumo. Fica claro com isso que o consumo não precisa entrar diretamente em seu circuito. A circulação do capital propriamente dita é ainda, como veremos mais tarde, circulação entre negociantes e negociantes. Nota 268, ver página 53, já lida. A circulação entre negociantes e consumidores, equivalente ao comércio de varejo, é um segundo circuito que não cai na esfera da circulação imediata do capital. É uma trajetória que o capital descreve depois que a primeira foi descrita e, ao mesmo tempo, ao lado dela. A simultaneidade das diferentes trajetórias do capital, bem como as suas diferentes determinações, só fica clara quando são pressupostos muitos capitais. Similarmente, o processo vital do ser humano consiste na passagem por diferentes idades. Porém, todas as idades dos seres humanos existem simultaneamente umas ao lado das outras, distribuídas em diferentes indivíduos. Considerando que o processo de produção do capital é ao mesmo tempo um processo tecnológico, processo de produção por excelência, a saber, produção de valores de uso determinados por meio de trabalho determinado, em síntese, em um modo determinado por essas próprias finalidades, considerado que, de todos os processos de produção, o que aparece como o mais fundamental é aquele pelo qual o corpo produz seu metabolismo necessário, cria meios de vida no sentido fisiológico, considerando que esse processo de produção coincide com a agricultura, considerando que a agricultura, ao mesmo tempo, fornece, seja diretamente, como no algodão, no linho e etc., seja indiretamente por meio dos animais que ela alimenta, seda, lã, etc., grande parte da matéria-prima para a indústria. Na verdade, fornece toda a matéria-prima que não pertence à indústria extrativa. Considerando que a produção na agricultura, na zona temperada, pátria do capital, está vinculada à circulação telúrica geral, que as colheitas são geralmente anuais, de modo que o ano, só que ele é calculado diferentemente para as diferentes produções, é adotado como período universal como referência ao qual soma as rotações do capital. É computada a medida da mesma forma que a jornada de trabalho natural ofereceu tal unidade natural como medida da jornada de trabalho. No cálculo do lucro, e mais ainda dos juros, nós vemos igualmente a unidade do tempo de circulação e de produção. O capital, posta enquanto tal e medindo a si mesma. O próprio capital, como capital em processo, ou seja, efetuando uma rotação, é considerado como capital que trabalha, e os frutos que se supõe que produz são computados segundo seu tempo de trabalho, o tempo total para perfazer uma rotação. A mistificação daí resultante é da própria natureza do capital. Antes de começarmos a tratar mais detidamente das considerações mencionadas, queremos ver primeiro que distinções os economistas fazem entre capital fixo e capital circulante. Já encontramos acima um momento novo que entrou no cálculo do lucro, diferentemente do mais-valor. Nota 269, ver página 466, já lida. Da mesma forma, agora tem de resultar um novo momento entre lucro e juro, com referência ao capital circulante. O mais-valor aparece de forma evidente como lucro, diferentemente do juro, como o mais-valor com referência ao capital fixo. Lucro e juros são ambos formas do mais-valor. O lucro está incluído no preço.
Por isso, ele termina e é realizado tão logo o capital atinge o ponto de sua circulação em que é reconvertido em dinheiro ou passa de sua forma como mercadoria para a forma dinheiro. A surpreendente ignorância em que se baseia a polêmica de Proudhon contra o juro fica para mais tarde. Aqui, uma vez mais, para não esquecer, ad vocem, nota 270, a propósito de Proudhon, diz: o valor excedente que provoca tanta preocupação a ricardianos e anti-ricardianos é solucionado por esse destemido pensador de maneira simples, a saber, mistificando-o. Todo trabalho deixa um excedente. Eu o formulo como um axioma. Nota 271. Pierre-Joseph Proudhon, Paris, Guillaumin, 1846, tomo 1, página 73. Edições brasileiras, Sistemas das Contradições Econômicas ou Filosofia da Miséria, São Paulo, ícone 2003. Ver também Karl Marx, Miséria da Filosofia, Paris, Frank, 1847, página 76. Edições brasileiras, Misérias da Filosofia, Resposta à Filosofia da Miséria de Sr. Proudhon, São Paulo, Expressão Popular, 2009. A indicação de fonte refere-se ao caderno de extratos 16, escrito em Londres em 1851, em cujas páginas 23 e 30 a 30 encontram-se os excertos da obra de Frédéric Bastiat e Pierre-Joseph Proudhon. Paris, Guillaumin, 1850. Marx não reproduziu a frase de Proudhon: todo trabalho deve reproduzir um excedente. Da página 200. Verificar a forma exata no caderno. Proudhon transforma o fato de se trabalhar além do trabalho necessário em uma propriedade mística do trabalho, o que não se explica a partir do mero crescimento da força produtiva do trabalho. Tal crescimento pode até multiplicar os produtos de um determinado tempo de trabalho, mas não pode conferir-lhes nenhum mais valor. Ele só entra em questão aqui na medida em que libera tempo excedente, tempo para trabalhar além do necessário. O único fato extraeconômico nisso é que o ser humano não necessita de todo o seu tempo para a produção das necessidades. Ele tem tempo livre à disposição, além do tempo do trabalho necessário à subsistência, ou seja, tempo que ele pode também utilizar para o trabalho excedente. Mas isso não tem nada de místico, já que suas necessidades essenciais são tão modestas quanto o estado rudimentar da sua força de trabalho. Mas o trabalho assalariado só ocorre de fato onde o desenvolvimento da força produtiva já está tão avançado que um quantum significativo de tempo foi liberado. Essa liberação já é aqui produto histórico. A ignorância de Proudhon só é igualada pela taxa decrescente do lucro de Bastiat, que se supõe ser o equivalente de uma taxa crescente de salário. Bastiat expressa esse disparate tomado de Carey de duas formas. Primeiro, a taxa de lucro cai, à proporção do mais-valor em relação ao capital aplicado. Segundo, os preços se reduzem, mas o valor, a soma total dos preços, fica maior, o que significa apenas que cresce o lucro bruto, e não a taxa de lucro. Nota 272. Ver página 631 a 635, que será lida mais adiante. Continuaremos a leitura da terceira parte desse tópico, que está incluída entre as páginas 537 a 547, no próximo vídeo. Obrigada.